Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem aí no meio da pandemia. Vamos começar aqui nosso curso, né, de Introdução à Filosofia. E a primeira aula vai ser exatamente sobre esse assunto, né, sobre o que é filosofia. Tá aí o título da apresentação, vocês podem ver na tela, né? E aí a gente vai falar do quê? Vamos falar do significado das palavras e algumas características básicas da filosofia. Vamos ver aqui, iniciando, né? Filos e Sofia, né? É comum se iniciar uma exposição sobre o que é a filosofia através de uma apresentação da origem desta palavra. A palavra filosofia é composta por duas palavras gregas, philos, tá aí as letrinhas gregas, né? Escritas philos em grego, e Sofia, tá aí Sofia escrito em grego também, tá certo? Então filosofia é composto de philos e Sofia, são palavras gregas. A tradução simples destes termos revela que philos significa amor ou amizade e Sofia significa sabedoria. Juntando estas informações, concluímos que a filosofia deve significar amor ou amizade pela sabedoria. Seria a tradução direta das palavras philos e Sofia, né, juntadas na palavra filosofia. Daria amor ou amizade pela sabedoria. Vamos ver se tem algum problema com isso, né? Infelizmente, esta tradução da filosofia como amor ou amizade pela sabedoria pode levar a uma compreensão equivocada da matéria. Como assim, professor? Vamos analisar. Amor ou amizade são sentimentos. Isso quer dizer que a filosofia é um sentimento? Se a filosofia é amor ou amizade pela sabedoria, quer dizer que você é um sentimento, então? Será que está correta essa interpretação? Ninguém sente filosofia. Isso é um fato, assim, você sente muitas coisas na sua vida, sente raiva, alegria, né? Tristeza, alívio, tédio. Muitas vezes nas aulas a gente sente tédio, né? Mas ninguém sente filosofia. Filosofia não é uma coisa que você sente na sua vida. Um filósofo, continuando a leitura aí embaixo, né? Um filósofo não deveria ser compreendido como uma pessoa apaixonada ou que sente alguma coisa específica. Considere o seguinte, quem precisa estudar para aprender a sentir alguma coisa? Quem vai para a escola para aprender a sentir raiva, alegria ou tristeza? Né? Se a filosofia fosse um sentimento, será que precisaríamos estudar esta matéria para aprender a senti-la? Então, se a filosofia fosse um sentimento, a gente saberia sentir filosofia naturalmente, do mesmo jeito que a gente sabe sentir raiva, alegria ou tristeza, só pelo fato de viver, né? Nós nascemos equipados com um aparelho cognitivo capaz de dar a nós a sensação de raiva, alegria ou tristeza, sem precisar de nenhum estudo. Então, se a filosofia fosse um sentimento, por que a gente estaria estudando filosofia? Tem alguma coisa estranha com isso, né? Compreender a filosofia como sentimento leva a estas conclusões estranhas. Mas filosofia não era para ser um sentimento, não? Vamos ver. Como interpretar a palavra filosofia, então? O problema está na tradução da palavra philos como amor ou amizade. Essa é a tradução direta da palavra philos, né? Essa é a tradução literal da palavra philos, mas talvez a gente deveria pensar assim, no que é que os gregos antigos pensavam com a palavra philos quando eles usaram a palavra philos para compor a palavra filosofia, né? Ao invés de entender essa palavra como um sentimento passivo, seria melhor entendê-la como uma atividade. Philos como uma atividade, um empenho ou uma tarefa. O filósofo alemão Martin Heidegger, tá aí os anos que ele viveu, né? Um dos filósofos mais importantes do século XX, certamente, sugere pensar no philos da filosofia como um empenho ou uma dedicação a alcançar a sabedoria e não simplesmente o sentimento de amar a sabedoria. Heidegger chama a tradução de filosofia de amor pela sabedoria de uma tradução bonachão, né? Bonachão. Uma coisa assim que é bonita, mas que não diz nada, que seria uma tradução vazia dizer que a filosofia é um amor pela sabedoria. A opinião de Heidegger no livro dele, Introdução à Filosofia. Ao invés disso, ele diz que os gregos antigos diziam que esse philos aí de filosofia deveria significar um empenho em alcançar a sabedoria e não um sentimento que você tem de amar a sabedoria. No outro livro dele, que é Escritos e Conferências de Heidegger, ele diz que o philos de filosofia
além do empenho, deve significar também uma abertura para a sabedoria, né? Há o risco da pessoa que se considera um sábio de achar que já sabe tudo e não querer aprender nada de novo, né? Um filósofo, ele tem que ter esse empenho de ter essa abertura de buscar sempre mais conhecimento. Então, essa seria uma diferença entre o filósofo e o sábio, tá certo? Ok? Então, vamos continuar os slides aqui. E o que é a filosofia, afinal? Compreendida como sugere Heidegger, a filosofia se apresenta como uma atividade, empenho em alcançar a sabedoria, ao invés de uma passividade que se sente pela sabedoria. Então, assim, o sentimento ele é passivo, né? Já uma disposição de buscar a sabedoria é uma coisa ativa. Como podemos definir esta atividade? Então, esse é o assunto desse slide, né? O que é a filosofia no final das contas? Definir a filosofia já é um problema filosófico, tá certo? Tudo na filosofia é um problema filosófico, até dizer o que é a filosofia, tá certo? Diversos filósofos apresentaram definições diferentes. Inicialmente eu estava planejando uma aula que eu ia abordar vários filósofos e dizer o que é que eles diziam da filosofia, só que a aula ficaria muito longa, né? Então a gente teve que dar uma simplificada, tá certo? Podemos apontar algumas características básicas da filosofia, afirmando que é uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto. Então, ao invés de aprofundar e ver o que é que os filósofos dizem sobre a filosofia, porque são muitas opções, né? Muitas opiniões diferentes, são centenas de filósofos com centenas de definições diferentes de filosofia, vamos tentar pegar assim, umas características básicas que seriam comuns a toda a visão de filosofia, né? Que ela é uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto. Radical por quê? Radical significa que é uma coisa intransigente? Não. Radical porque pensa o problema até suas raízes. A palavra radical vem da palavra raiz em latim, para quem não sabe, tá certo? Então, radical significa ir até a raiz. Ou seja, os seus fundamentos. Aprofunda suas análises superando a aparência superficial das coisas. Então, a filosofia não se fica feliz, né? Não se satisfaz com uma análise superficial de como as coisas parecem ser, mas busca a raiz das questões que está estudando. Rigorosa, porque a filosofia apresenta argumentos coerentes, utilizando conceitos claramente definidos e buscando conclusões através de regras lógicas. Então aí é que está o rigor, né? Filosofia não é achismo. Filosofia não pode ter argumento contraditório, tem que ser coerente, tá certo? Não pode utilizar conceito mal definido, vago, tem que ser claramente bem definido e busca conclusões através de regras lógicas, né? E não impulsos psicológicos ou intuições ou nada disso, tá certo? Nem inspirações súbitas, mas regras lógicas bem definidas também, tá certo? E de conjunto, uma reflexão de conjunto, por que que significa? Porque compreende as questões em suas relações com outras questões, ou seja, não analisa um problema isoladamente, mas procura compreender as ideias de maneira totalizante. Como assim de maneira totalizante, professor? A filosofia busca entender todas as ideias do ser humano, não apenas algumas, tá certo? E busca apresentar as relações que as ideias têm umas com as outras, tá certo? Com o objetivo de criar o quê? Uma teia totalizante que apresente todo o pensamento humano de uma forma que faça sentido, tá certo? Claro que isso é muito difícil de fazer e filósofos diferentes privilegiaram questões diferentes, mas todos os filósofos levam em consideração as relações que as ideias têm umas com as outras, tá certo? A ideia da filosofia não é dividir e analisar questões pequenas, mas analisar o todo. Então tá aí uma recomendação de leitura, né, para o aprofundamento maior das características básicas da filosofia. Dê uma olhada no capítulo 1 do nosso livro didático, que é o Filosofando, né, de Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins, né? E esse livro vocês devem ter em casa, né, nosso livro didático. E é isso, pessoal. Acabou aqui nossa primeira aula, Introdução à Filosofia. Espero que tenha sido uma revisão adequada do assunto para vocês. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu, pessoal!